Fala galera, tá começando mais um debate-papo e hoje a gente vai conversar sobre afroeducação e para isso a gente chamou a Paola Prandini, fundadora da organização Afroeducação e também autora do livro Cruz e Souza, que faz parte da coleção Retratos do Brasil Negro. E eu sou Ilê e Carolinas, juntamente com o Diego Balbino e também o livro Batidas, Rimas e Vida Escolar. Tudo bem, Paola? Seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo jóia. Tu pode falar um pouco então desses livros, que já que a gente vai entrar no tema afroeducação e são quase todos correlacionados com a afroeducação, tu poderia mais ou menos falar? Sim, o primeiro livro que eu publiquei, como você disse, foi o Cruz e Souza, né, pela editora Selo Negro, e foi um convite, na verdade, da coordenadora dessa coleção Retratos do Brasil Negro, que é a professora Vera Lúcia Benedito, e foi uma felicidade muito grande, porque eu estava ainda fazendo mestrado em Ciências da Comunicação, e o meu mestrado tinha totalmente a ver com a temática racial e com educomunicação, então foi um convite que veio muito a calhar, né, para eu conhecer mais desse autor, né, redescobrir Cruz e Souza, porque é um autor que muitas vezes a gente estuda na escola, né, como um simbolista, como alguém que inaugurou o simbolismo, né, que é essa escola rápida, literária, né, no Brasil, só que muito rápido, né, muito en passant. E aí foi um momento de eu, inclusive, ir para Santa Catarina, pesquisar a vida dele, né, conhecer melhor para poder produzir o livro. E aí, logo depois, veio a oportunidade de publicar o Eu Sou Ilê, que é um livro em que a gente retrata, né, eu juntamente com o Diego Balbino, que é fotógrafo e que também é da equipe da Afroeducação, a gente resolveu trazer para o Eu Sou Ilê a história de um grupo de maracatu de baque virado, lá de São Paulo, que se chama Ilê Aláfia. Por isso Eu Sou Ilê, né? Que é inclusive o nome de uma das loas que estão presentes nesse livro. É um livro que acompanha um CD e um DVD e que, além de tratar desse histórico do Ilê Aláfia, a gente também conta um pouco das origens do maracatu e das nações de maracatu daqui de Pernambuco. E aí, logo depois, veio a possibilidade de traduzir essa pesquisa de doutorado que gerou o livro Batidas, Rimas e Vida Escolar, que é um livro de um pesquisador afro-americano chamado Mark Lamont Hill. E o professor Hill, ele pesquisa como que a pedagogia hip-hop pode colaborar no universo da educação. E aí também é um livro que tem muito a ver com a lei 10.639, muito a ver com a gente da Afroeducação. E aí eu tive a felicidade de ser convidada pelo Vinícius Puccini, que é co-tradutor comigo, né, do inglês para o português dessa obra, que foi publicada pela editora Vozes. Então esse, pelo site da Vozes, as pessoas conseguem ter acesso. E, por fim, eu publiquei o ano passado também, junto com esse, o Carolinas, que foi uma produção independente da Afroeducação. Esse livro também, ele não está em nenhuma editora, as pessoas conseguem ter acesso via site da Afro, né, afroeducação.com.br. E neste livro a gente resolveu homenagear a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra extremamente importante da nossa literatura da década de 60, que era catadora de papel e foi se tornar escritora depois, já na vida adulta, e que muitas vezes a gente desconhece, né? E aí a gente resolveu, o Diego, que é fotógrafo, foi atrás de catadoras negras lá de São Paulo para fazer retratos dessas catadoras, e eu entrevistei 5 dessas catadoras e redigi as histórias de vida dessas mulheres. Então o livro é, na verdade, um compilado dessas histórias de vida, das fotografias e de trechos da obra de Carolina de Jesus. Inclusive um trecho inédito que nunca tinha sido publicado. Porque Carolina tem mais de 2.000 escritos ainda que não foram publicados. E já que você é organizadora, criadora da consultoria Afroeducação, você poderia falar um pouco qual é o propósito da organização? A Afroeducação, ela foi fundada como um negócio social em 2008 e o nosso propósito, meu e da Cíntia Gomes na época, que foi cofundadora comigo, que não está mais com a gente agora, era possibilitar que a educomunicação contribuísse para a área de aplicação da Lei 10.639. Então, desde então, a Afroeducação sempre baliza os seus trabalhos, as suas ações nessa interface, né? Em práticas educomunicativas que colaborem para a disseminação da história e da cultura africana e afro-brasileira. Essa é a nossa preocupação. Então, a gente tanto trabalha com formação continuada, voltada para professores ou mesmo para
profissionais de outras áreas que têm interesse em se capacitar em torno das questões de cultura negra, quanto também em produção cultural. Vocês trabalham fazendo o quê? Oficinas, capacitações, cursos, né? Ministrando palestras, convidando pessoas dos movimentos negros organizados daqui do Brasil para ministrarem essas palestras, né? Então a gente acaba fazendo um trabalho muito focado na formação e na produção, porque a gente entende que produzir cultura e atuar na educação são coisas que estão caminhando juntas, né? Elas não são dissociadas. Então a gente sempre tenta fazer esse casamento entre cultura e educação com a temática transversal de cultura negra. A gente sabe que por N fatores a gente acaba vendo que a Lei 10.639 não acaba sendo cumprida. Você, como uma das organizadoras do Afroeducação, quais são as medidas ou até mesmo a forma que vocês chegam nas escolas e como é que vocês percebem que as escolas recebem? Olha, é uma dificuldade. Eu acho que as coisas melhoraram muito, isso é fato. De 2003, que foi a época em que eu realmente comecei a militar no movimento negro em São Paulo, para hoje, a gente já conseguiu mapear diversos avanços. Mas ainda sofremos com uma Lei 10.639 sendo lembrada, muitas vezes nas escolas, no mês de novembro. Porque aí é mês da consciência negra e aí todo mundo começa a se mobilizar para poder problematizar a lei. E isso não deveria acontecer, porque é uma lei para o ano inteiro, né? É uma lei que apresenta esses conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira como conteúdos transversais para qualquer disciplina, né? Então não é, muitas vezes também as escolas entendem que essa lei tem que ser aplicada pelo professor de história, ou pelo professor de português, ou arte, ou artes, ou geografia, né? E aí o que a gente sempre fala, não, essa lei também tem que estar presente na aula de matemática, na aula de física, de ciências, né? Isso vai além, é para qualquer disciplina. E é uma dificuldade. Isso também não acontece por acaso. Acontece pelo fato de que se trata de uma lei de 2 parágrafos que diz, olha, isso tem que acontecer, porém não traça caminhos, né? Muitas vezes não colabora para que esse professor se sinta seguro, se sinta apto a trazer esses conteúdos, né? Se a gente pensar num professor que já é mais experiente, que já está atuando há mais de 20 anos, ele na sua graduação não teve acesso a lei não estava aprovada ainda. Então para ele é um desafio, né? E fora que nós vivemos num país racista, né? E vivendo num país racista é muito difícil dessa lei ser legitimada socialmente e amplamente, né? Então a afroeducação vem muito também tentando mostrar caminhos e estratégias, e aí a educomunicação ela é muito positiva nesse sentido. Para nós ela é o pulo do gato aí, para a gente fazer a lei ser aplicada, né? Para a gente ter essa lei sendo aplicada o ano inteiro, para ter essa lei sendo aplicada inclusive na educação infantil e não só na educação fundamental ou no ensino médio, como diz o texto da lei, né? Claro, baseando o nosso trabalho em orientações curriculares, nos pareceres que tem em torno da lei, mas também trazendo esse algo a mais que é a educomunicação. Pronto, para fechar, uma coisa que a gente pesquisando muito a equipe, eu também, vocês trabalham bastante com redes sociais, com as mídias sociais. Você, dentro dessa perspectiva, qual a importância dessas mídias sociais, os vídeos que vocês produzem, as fotos, para a ação da afroeducação? Eu acho que é essencial. Assim, hoje as mídias sociais elas são aliadas nesse processo. A gente cada vez mais percebe as mídias sociais como territórios de luta também, né? Territórios que vão colaborar para as lutas do movimento negro, que vão colaborar para as lutas dos movimentos de educação, né? Vão disseminar essas coisas que estão aqui sendo trabalhadas no micro e vão tornar esse micro, né, macro, vão conseguir dar força para essas pequenas ações, essas pequenas guerrilhas que eu brinco, né, que a gente trava no nosso dia a dia como educador, como educomunicador, como militante, né, como ativista. Então eu acho que elas são fundamentais e fora isso a gente entende, né, que isso é uma proposta inclusive educomunicativa, que as mídias como um todo e não só as redes sociais, mas todas elas são muito importantes para a gente dialogar com a sociedade de hoje, que é uma sociedade mediatizada, né? Então, se vivemos num processo de mediatização tão intenso, não faz sentido a gente pensar numa prática pedagógica que não tem a ver com isso, né? A gente pensar numa prática pedagógica que não leve em conta o celular, que não leve em conta o computador, o vídeo, né? O áudio, isso tudo precisa estar
junto nesse processo para que a gente possa, de fato, construir e novos paradigmas, né? Derrubar antigos e construir novos e estabelecer igualdade racial, porque eu acho que a igualdade racial passa por isso também, né? Não dá mais, a gente não consegue hoje mais dialogar com um aluno levando apenas um mapa da África, né? E falando ali sobre aquele mapa. Esse aluno precisa vivenciar, ele precisa experimentar, e nesse sentido a comunicação é muito favorável. Então, para nós na Afroeducação, essa interface ela é necessária. E foi por isso que em 2008 a gente resolveu, né, se constituir como organização, e até hoje, né, temos a felicidade aí de termos sido pioneiros nisso no Brasil. Né? Nós fomos a primeira organização a se colocar dessa forma, juridicamente, e se apresentar aí para o mundo nessa interface. Paola, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Então é isso, galera. Não deixem de acessar a nossa página no Facebook, www.facebook.com/sextafrequência UFPE. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.